João 18, versículo 15. Simão Pedro é outro discípulo, e outro discípulo seguiu a Jesus, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote. Entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentava-se Pedro. Este estava no meio deles, aquentando-se também. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e de sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto na sinagoga como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabe eles que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Anás enviou manietado à presença de Caifás, sumo sacerdote. De novo Pedro nega Jesus. Lá estava Simão Pedro, aquietando-se. Perguntaram-lhe, pois: és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Um dos seus servos, do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante cantou o galo. Quer dizer, ele tinha dito, na passagem que a gente começou a ler, que ele estava disposto a ir com Jesus aonde fosse. Estava disposto até morrer por causa de Jesus. Mas Jesus disse: hoje mesmo tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E ele negou Jesus. Amém? Olha, é triste quando a gente fala certas coisas na reunião. Mas você pode ter certeza que tem pessoas aqui nessa reunião que hoje ainda vai negar Jesus. Que hoje ainda vai fazer alguma coisa que vai desagradar, porque negar Jesus é você fazer algo que desagrada a Ele. Fazer algo que você, é como se você estivesse dizendo assim: isso aqui é mais importante do que Jesus. Isso aqui é mais importante do que obedecer a palavra dele. Você pode ter certeza que nessa reunião aqui tem pessoas que hoje vão fazer coisas assim. Mas bispo, o que eu faço para não agir dessa forma? Você tem que ir contra a tua vontade. E contra a tua vontade. Dizer não para a tua vontade. Jesus disse: aquele que quiser me seguir, negue-se a si. Dizer não. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar um Pedro diferente. Você vai encontrar Pedro mudado, transformado, porque depois que ele negou Jesus, ele se arrependeu. A partir daquele momento, ele deixou de fazer a vontade dele para fazer a vontade de quem? A vontade de Deus. Ele deixou de agir pela emoção. Vê que quando Jesus foi preso, Pedro pegou a espada e decepou a orelha do soldado. Quer dizer, aquilo ali foi
a emoção que tomou conta dele. Ele era emotivo. Ele deixou de agir pela emoção e passou a agir pela fé. Ele deixou de agir pelos sentimentos e passou a agir pela razão. Quando ele decepou a orelha do soldado, Jesus pegou a orelha e colocou a orelha no lugar. E chamou a atenção dele. Jesus chamou a atenção dele. Jesus mostrou para ele que ele estava errado. Amém, pessoal? Quando Jesus estava andando sobre as águas, também Pedro, quando viu aquilo, Pedro ficou entusiasmado, né? Porque ele era uma pessoa entusiasmada. Ele, se és tu mesmo, deixa eu ir ter contigo. Jesus falou, vem. A Bíblia diz que ele começou a andar, começou a caminhar. Estava andando sobre as águas. Porque o certo é você andar sobre aquilo que é sólido. Andar sobre aquilo que é líquido. Mas ele estava andando. Ele estava caminhando sobre as águas. A Bíblia diz que num dado momento ele reparou a força do vento, ele reparou as ondas. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele reparou na força do vento e no que estava acontecendo ali, o que aconteceu com ele? Ele afundou. Ele afundou. Amém? Quer dizer, deixou a fé para viver do que estava sentindo. Se você deixar de viver a fé para viver o que está sentindo, você vai afundar também, você vai negar Jesus. Você vai negar Jesus. Ah, estou sentindo um desejo por aquela mulher. Está sentindo? Quem é essa mulher? Ela é casada? Ela é casada? Ela tem compromisso com alguém? Então você pode ter certeza que aquilo que você está sentindo não é amor, isso aí é paixão. Então não olha mais. Então não fica dando vazão para os teus pensamentos. Diz não. Determina. Está amarrado esse sentimento. Nem fica mais perto. A Bíblia fala que Jó era um homem temente a Deus e que fazia o quê? Se desviava do mal. Se desviava. Então não fica de bobeira, não fica ali dando vazão para o sentimento. O rapaz é casado, o rapaz é noivo, tem namorado, a mesma coisa. O que você vai fazer? Ficar olhando, puxa vida, mas ele é tão bonitinho, né? Olha a boca dele. Você está dando vazão para os teus pensamentos. É igual o rapaz também. Olha que cor. Puxa, olha. Parece uma guitarra, olha. Daqui a pouco você vai estar tocando lá no inferno. É ou não é verdade? É ou não é verdade? É ou não é verdade? Não, procura lembrar. Pedro negou Jesus 3 vezes porque ele não deu ouvidos ao Senhor Jesus. Ele disse, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Ele se convenceu que estava vivo. Ele não entendeu que ele tinha que vigiar. Ele não entendeu que ele tinha que dizer não, não por medo. Não. Eu estava assim, eu estava com Jesus sim. Eu sou um discípulo de Jesus. Quando houve a cura do cego de nascença, que estava, aliás, do cego não, do coxo, que estava no templo Formosa, a Bíblia diz que quando ele foi curado, as pessoas foram para cima de Pedro e quiseram que Pedro se calasse. Ele disse, eu não posso fazer isso, eu não posso me calar, eu não posso deixar de fazer a vontade do meu Deus. Ali ele enfrentou a polícia, ele enfrentou todo mundo. Ele disse que não podia ficar calado. Por quê? Porque ali ele já tinha tido um encontro com quem? Com Deus de verdade.
Ali ele não era uma pessoa convencida. Eu sou da igreja, eu sou evangélico, eu sou crente. Hoje em dia tem a frase, eu sou universal, né? Eu sou universal. Mas eu pergunto, será que você não está perto de negar Jesus? Ou será que você não está negando Jesus? Será que você não tem negado Jesus em alguma atitude? Imagina, eu prego para vocês aqui, falando a respeito disso, aí chego em casa, pego o controle da televisão e vou ver um filme de pornografia. Ali eu estou negando quem? Estou negando Jesus. Eu ensino para você o que é certo e lá fora eu estou fazendo o que é errado. Na minha casa tem bebida, da minha boca sai palavrão, sai mentira. Então essa atitude minha eu estou negando a quem? Eu estou negando a Jesus. Eu estou deixando de glorificar Jesus diante desse mundo aí. Amém, pessoal? Então eu quero fazer uma oração, porque olha, Jesus avisou a ele. Jesus disse, lá no livro de Mateus 26, vamos ler Mateus 26, 26, 31. Vamos ler essa mesma passagem no livro de Mateus 26, 21. Olha aqui. 31. 26, 31. Então Jesus lhe disse, esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Quer dizer, ele insistiu que não ia negar Jesus. Ele disse que não ia negar. Mas daqui a pouco ele estava negando Jesus. Eu queria fazer uma oração por você, que tem negado Jesus, e você que me escolhe. Está uma guerra, está uma luta. Mas eu reconheço, eu preciso da ajuda de Jesus. Eu preciso, porque Pedro quis mostrar que era forte. Não, nem que eu morra. Não, a gente tem que reconhecer, se Jesus não estiver com a gente, não. Se ele não tiver misericórdia de nós. Por isso é que ele ensinou também a oração do Pai Nosso. Livra-me da hora da tentação. Quer dizer, se Deus não livrar a gente da hora da tentação, a gente está perdido. É, não é verdade? É igual o rapaz, né? Vem cá, pastor. É igual o rapaz. Ele entra no ônibus, ele é cristão. Ele entra no ônibus, aí ele fica atrás da moça. Fica lá, segurando o ferrinho atrás da moça. Aí no balanço do ônibus ele encosta. Está amarrado. Está amarrado alguma coisa? Faça a tua parte. Procura fazer a tua parte. Porque depois você vai fazer igual Pedro. Você vai chorar, você vai... Porque Pedro depois chorou a beça, se arrependeu. Mas até hoje a gente prega sobre o que ele fez. Depois ficou a marca. É uma verdade. A marca ficou na vida dele. Pedro negou Jesus. Sempre tem alguém falando isso. Pedro negou Jesus, quer dizer, ficou essa marca. Se você não tem marca nenhuma, então cuide para não ter. Se você já tem, cuide para você não ter outra marca. Pedro negou Jesus, mas depois não negou nunca mais. Então procure ser fiel a Deus. Graças a Deus. Fique de pé, por favor. Feche os seus olhos. E se você reconhece que você tem negado Jesus em alguma coisa, ou você está a ponto de negar,
mas você quer a ajuda de Deus, eu queria que você viesse aqui na frente.